Bom dia, meu amado irmão, a paz do Senhor Jesus. Nesta manhã, mais uma porção diária para o seu dia, para alimentar a sua vida, para fortalecer, para mais uma jornada. Eu quero meditar com você numa porção da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Josué, capítulo 9, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daqui do Jordão, das montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para planejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera a Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram de embaixadores e tomaram os sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Vieram a Josué ao arraial de Gilgal e lhes disseram, a ele e aos homens de Israel: Vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. Disse-lhe Josué: Quem sois vós e de onde vindes? E eles responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. E tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Sion, o rei de Esbrom, e a Og, o rei de Bassã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciões e todos os moradores da terra nos falaram, dizendo: Tomai convosco e em vossas mãos provisão para o caminho, e ide ao encontro e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das mãos da casa da nossa provisão, para o dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos. Estas nossas vestes e nossos sapatos já têm se envelhecido por causa do longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e aos príncipes das congregações prestaram juramento. Este texto é algo fantástico, porque ele se inicia com o motim de alguns reis contra o povo de Israel, que se levantou para ir e enfrentar Israel, porque haviam ouvido o que Israel havia feito lá em Jericó e ao povo de Ai com a sua guerra, com o seu caminhar. E é interessante que Gibeão usa de astúcia e envia os seus embaixadores a Josué para enganar o povo de Israel. E nós vemos o decorrer da história, toda uma armação, toda uma história que eles contam de quando saíram, por onde andaram e quanto tempo andaram, para que Josué não desconfie de nada e não cumpra com aquilo que Deus já havia mandado, que por onde eles passassem, eles fossem conquistando a terra que havia sido prometida por Deus. E então Josué faz um concerto com eles, um concerto de paz, um concerto que não estava dentro da palavra do Senhor. É interessante que o texto diz que Josué não consultou a Deus. E ele então fez um acordo com aqueles que se levantavam contra Deus e contra o povo de Israel. O que nós podemos tirar disso para o nosso dia de hoje? É muito simples. Quando nós não consultamos a Deus, normalmente nós fazemos acordos com aqueles que contrariam a vontade de Deus. E contrariam a vontade de Deus não simplesmente para o seu bel prazer, mas para se levantar contra nós.
Nós precisamos ter mais cuidado com as nossas vidas. Precisamos olhar ao nosso redor. E tudo quanto nós formos fazer, nós precisamos consultar a Deus em oração. Precisamos consultar a sua palavra para entender a vontade de Deus e entender o que é que Deus tem para nós. Josué comete um erro. Os príncipes de Israel cometem um erro. Contrariam a vontade de Deus, aquilo que Deus já havia ordenado para eles. E eles fazem um concerto, fazem um acordo com um povo que não prezava pela palavra de Deus. Fazem um acordo com um povo que era contra a vontade de Deus. Fazem um acordo com o povo que eles deveriam conquistar. E perdem neste acordo. Temem por suas vidas ao final do texto. O que Deus poderia fazer pela desobediência deles. Nós precisamos parar, avaliar aquilo que nós temos feito. Que tipo de acordo nós temos feito? Que tipo de coisa e de acordo este mundo tem nos oferecido? Que tipo de acordo o nosso inimigo espiritual, Satanás, tem nos oferecido enganosamente? Nos prometendo coisas boas, nos prometendo vitória, nos prometendo prosperidade, entre outras coisas mais. Quantos acordos nós não temos fechado? E o preço alto que nós temos pagado por isso. Eu quero orientar você nessa manhã. Não sei que tipo de negócio você tem, não sei que tipo de acordo você está fechando, não sei que tipo de pensamento ou que tipo de coisa está sendo te oferecida. Mas eu quero te dizer, consulte ao Senhor. Ore ao Senhor. Leia a palavra do Senhor. Para que depois você possa tomar uma decisão dentro da vontade do Senhor e não dentro da sua própria vontade. Não dentro da sua própria visão. E não dentro da vontade daqueles que têm te oferecido algo. Pense, avalie, ore ao Senhor. Feche seus olhos. Quero orar com você nesta manhã. Pai eterno e adorado Deus, nesta manhã, Senhor, nós clamamos o teu santo nome e te pedimos, Espírito Santo de Deus, orienta o teu povo, Senhor. Espírito Santo de Deus, dá direção ao teu povo, Senhor. Abre os olhos, Senhor, da fé para que possam ver a tua graça, o teu amor e o teu cuidado, Senhor. E que o Senhor possa nos guiar, nos direcionar, Senhor, para tomar as decisões certas neste dia. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe nesse dia. Derrame sobre ti a sua graça, o seu amor e te encha de alegria. Em nome de Jesus. Amém.